Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tereza Raquel, professora de enfermagem, e hoje vim conversar com vocês um pouquinho sobre metodologia científica. O que é a metodologia? O que é a metodologia da pesquisa e para que você precisa utilizar a metodologia nos trabalhos acadêmicos dentro da instituição de ensino? Bom, a gente precisa primeiro entender que metodologia não é primeiro esse bicho de 7 cabeças, são só 5. Não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Ela assusta, mas ela não é esse monstro todo. A metodologia é muito mais simples do que você pode imaginar. Ela está presente no nosso dia a dia. Você diariamente pesquisa para comprar um celular novo, comprar um aparelho eletrônico, comprar algum aparelho que você quer. Você busca preço, você compara a especificação de marca, você verifica todas as características do produto antes de decidir. Você está fazendo uma pesquisa, você tem um método para poder fazer essa pesquisa de preço, para chegar num resultado final. Você vê todos os dias produtos que são validados por metodologias científicas, através das roupas, dos alimentos, são todos testados cientificamente. O creme dental que você escova os dentes é testado, validado por cientistas. A metodologia, ela está envolvida em todos os processos da nossa vida e a gente não se dá conta de tudo isso, mas a gente faz proveito, faz uso da metodologia todos os dias. Então, primeiro, o que é a metodologia científica? A metodologia é uma ciência que estuda os métodos do trabalho científico. Ela é também a aplicação de métodos e técnicas para realizar uma pesquisa, ou seja, ela segue todas as etapas pelas quais a pesquisa passou. É uma forma de validar uma pesquisa científica. Conhecimento científico que é tão apressado precisa ser validado, precisa ser testado. E a forma como eu valido, como eu testo, ela indica que a metodologia, através da metodologia, que eu explico como eu fiz as coisas, o que eu fiz e se está correto esse contexto. A gente sempre precisa lembrar que o conhecimento científico não é o único tipo de conhecimento na sociedade, mas dentro de algumas sociedades, ele é o mais valorizado e é o mais necessário para que seja feito. Então, você que é estudante do curso de auxiliar técnico de enfermagem, do curso de graduação de enfermagem, vai precisar realizar o seu trabalho de conclusão de curso, a sua tese, e aí entra a metodologia. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a metodologia. Então, método, né? Vamos dividir um pouquinho aí a palavra metodologia. Método é caminho, logia, estudo, ciência, saber. Então, a metodologia científica é a disciplina que estuda os caminhos do saber. Então, para nós pesquisarmos alguma coisa, para irmos a fundo de um conhecimento, nós precisamos saber como chegar, como pesquisar, quais são as fontes de pesquisa para poder reunir todos os conteúdos necessários para a elaboração do nosso projeto. Então, aqui, é um conjunto de procedimentos utilizados que examina, estuda e avalia métodos e técnicas de pesquisa, facilitando a produção do conhecimento. Então, existem formas que vão facilitar a nossa pesquisa para a elaboração do nosso projeto, né? Onde nós iremos selecionar iremos selecionar e iremos ser direcionados. Ferramenta que auxilia a entender os processos de buscas de respostas para a obtenção de um conhecimento. Então, existem algumas ferramentas, alguns sites específicos que vão dar respostas para aquele conhecimento que nós estamos querendo adquirir. Essa figura eu tirei da página 17 do livro de vocês, então eu aconselho vocês a lerem o conteúdo do livro, que o livro ele tem todo o conteúdo detalhado que vocês precisam saber. Então, o foco de tudo sempre vai ser um problema, certo? Então, temos um problema e
Em cima desse problema, nós iremos destrinchar o nosso conhecimento. Então, temos o problema, temos uma pergunta, entra a introdução. Então, nós vamos dar introdução ao nosso trabalho. Qual é o objetivo desse trabalho? Tudo tem que ter um objetivo. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? Referência teórica. Como que eu vou... Quais são as referências que eu vou utilizar? Quais são os autores? A metodologia. Qual é o tipo de metodologia que eu vou utilizar? Existem alguns tipos de metodologia e eu vou citar ela depois para vocês. Então, vocês têm que citar qual é a metodologia que vocês utilizaram para fazer o trabalho. Resultados. Qual é o resultado que você espera para esse trabalho? Esse resultado foi alcançado? Não foi? E aí entra a conclusão. A conclusão é um resumo de tudo aquilo que vocês apresentaram, de tudo aquilo que vocês entenderam no trabalho geral de vocês. Vamos falar um pouquinho das estruturas do trabalho. Uma pesquisa, ela sempre parte de uma pergunta. Então, na imagem anterior, eu falei para vocês que o problema sempre vai ser uma pergunta. E a partir desse momento, o pesquisador irá buscar soluções capazes de resolver essa dúvida. Então, o problema é uma pergunta. E toda pergunta tem que ter uma resposta. Então, em cima desse problema, em cima dessa pergunta, nós iremos buscar soluções para resolver esse problema e responder, né, essa resposta que foi direcionada. Regra geral, a pesquisa, ela segue certas etapas que caracterizam o método científico. Então, não tem, a metodologia, ela tem que seguir o passo a passo. Eu não posso começar a minha pesquisa buscando conclusão. Eu tenho que começar primeiro em cima da pergunta, né, em cima do problema. E aí eu venho destrinchando. Tem que seguir uma etapa, é igual uma criança. A criança, ela nasce, ela começa a engatinhar, ela começa a dar os primeiros passinhos, para depois ela caminhar, para depois ela correr e por aí em diante. Então, a metodologia tem que seguir essas etapas para ser um trabalho seguindo as normas, né? E ser mais fácil de realizar. E aqui são algumas etapas. Então, seriam elas: a observação, questionamento, hipótese, experimento, conclusão e resultado. E a seguir, eu vou explicar as etapas uma por uma. Então, aqui tem uma outra imagem, né? Primeiro, vem o questionamento, que seria a pergunta, que seria o problema. Depois vem a hipótese, o experimento. Vem a conclusão, o resultado e a observação. Então, vamos lá. Observação. Etapa de observação de uma lacuna de conhecimento. O problema pode ser novo ou ainda ser um velho problema recolocado, porém diante de novos conhecimentos. Então, para uma pesquisa científica, para um método de pesquisa, né, um método científico, pode sim ser utilizado novos problemas como problemas já existentes. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar aí uma situação que ainda é presente no nosso dia a dia. Vamos pegar o Covid. Existem pesquisas científicas, artigos científicos, perguntas, né, problemas, só que eu quero pesquisar, eu quero fazer uma pergunta sobre a vacina. Então, eu posso sim colocar uma nova pergunta, um novo problema em cima da vacina e resolver esse problema. Então, não precisa ser algo novo, pode ser algo já existente e em cima dele eu tentar solucionar de uma outra forma. Pesquisa, examinar o que é conhecido para tentar resolver o problema, ou seja, avaliar dados e teorias. Então, eu vou, a partir do meu problema, a partir da minha pergunta, eu vou começar a fazer pesquisas de artigos que vão me direcionar para poder resolver esse problema.
Então, eu vou começar a fazer, avaliar dados, avaliar teorias, avaliar sites de pesquisa, para ver se essa minha pergunta, se esse meu problema, ele tem um conteúdo para poder me ajudar a resolver. Porque muitas vezes a gente escolhe um problema, uma pergunta, e não temos material suficiente para resolver esse problema. Ou nós elaboramos a pergunta, o problema de uma forma pela qual é difícil de achar um artigo, né, dados, teorias para poder resolver. Então, muitas vezes a gente vai ter que mudar a forma de perguntar o nosso problema, vai ter que mudar a pergunta para poder conseguir resolver. Formulação de hipóteses. Etapa em que se produzem novos dados empíricos, teorias ou técnicas que prometam resolver o problema posto. Então, o que é empírico? Empírico é conhecimento. A enfermagem, ela não pode ser baseada no achismo. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aquilo. Não. Tem que ter dados científicos, tem que ter conhecimento, ou seja, não pode ser, tem que ser baseado em conhecimento, em artigos, em experimentos. Nada é empírico, nada é sem conhecimento, sem testes, nada. Então, a formulação de hipótese, ela vai produzir novos dados, teorias e técnicas que vão ajudar a resolver o nosso problema. Análise dos resultados. Deve-se investigar as consequências da solução obtida. Se o resultado for satisfatório, a pesquisa se dá por concluída e os resultados devem ser reportados e publicados. Então, depois que eu fiz a minha pergunta, depois que eu coletei todos os meus dados, depois que eu formulei a minha hipótese, eu vou analisar e ver essa solução que eu obtive, ela cabe dentro do meu problema? Ela resolve o meu problema? Se sim, finalizou. Se não, temos que reformular. E aí volta para as etapas anteriores. Se não, deve seguir a etapa adicional seguinte. Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados. O ciclo de investigação deve se reiniciar para se perceber os erros cometidos. Então, foi o que eu falei anteriormente. Se na análise dos resultados, essa análise foi satisfatória, o nosso problema foi solucionado, foi resolvido, a nossa pergunta está respondida. Se ela não foi solucionada, se não foi positivo o resultado que nós estávamos procurando, aí nós temos que corrigir, né? Então, volta, corrige para poder depois acabar publicando o nosso artigo, a nossa metodologia, tá? Vou falar um pouquinho dos tipos de métodos científicos. Então, lembra lá no começo, nos slides, eu falei que existem metodologias, né? Existem métodos e eu ia explicar. Então, vamos falar um pouquinho do método dedutivo e indutivo, tá? Então, aqui, método indutivo envolve chegar em conclusões se baseando em padrões e observações. Então, deixa eu ver um exemplo. É o achismo. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Então, é baseado em achismo. Já o método dedutivo, ele começa com uma afirmação e a partir dela é trabalhado em quais instâncias ou casos ela pode se aplicar. Então, ela começa com uma afirmação. Todo mundo, né, todas as pessoas têm coração. Então, é uma afirmação, certo? E a partir dela, nós vamos trabalhar essa afirmação. Essa é o dedutivo. Já o indutivo, ele vai falar, será que as pessoas têm coração? Ele tá
fazendo uma pergunta baseando em padrões e observações, que não é algo que ele tenha certeza. Então, o indutivo é algo que a pessoa não tem certeza, né? E o dedutivo é algo que ela tem certeza e ela vai trabalhar em cima disso. Eu vou, nos slides a seguir, tem uns exemplos que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui, ó, um exemplo de método indutivo. Todos os cães que foram observados tinham coração. Logo, todos os cães têm um coração. Então, assim, foi aquilo que eu falei. Todo mundo, né, todas as pessoas, todos os seres vivos, os seres humanos, né, os animais, têm um coração. Então, parte do princípio de que se um tem, né, se um cachorro tem, todos os cachorros, todos os cães têm coração. Já o método dedutivo, para passar na prova é preciso estudar, é um fato real e afirmativo. Então, eu peguei uma pergunta que eu sei que o final vai ser positivo ou não. Então, por exemplo, para passar na prova é preciso estudar. Todo mundo sabe que se não estudar para a prova, não vai passar. Então, é uma afirmação, né? Eu preciso estudar para poder passar na prova. Se eu não estudar, eu não vou passar na prova. Então, o produto final, todo mundo já sabe, né? Que se não estudar, não passa na prova. Já no método indutivo, que foi o anterior que eu falei para vocês, todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Então, é algo que se um tem, todos têm, né? Já no dedutivo, eu não posso generalizar. Se um aluno estuda, eu não posso comparar ele com outro aluno que não estudou, né? Eu tenho que saber, ele estudou, ele vai passar na prova. Ele não estudou, ele não vai passar na prova. Então, eu já tenho a resposta final. Deu para entender? Gente, eu vou finalizar aqui a nossa primeira aula de metodologia. Nos encontramos depois, na próxima semana, com a segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, eu fico à disposição. E um grande beijinho, abraço, até mais.